A gente vê o chat daqui, não, né? Não, tem no YouTube, né? Eu acho que tem, sim. Aparece, porque vai estar transmitindo na tela. Ah, tá. Gente, começou a transmissão. Vamos só esperar uns 5 minutinhos para a gente conseguir divulgar o link e a galera entrar. Aí a gente começa. Tá vazando chuva aqui pelo meu microfone? Ou o som tá tranquilo? Tá tranquilo, se não tivesse falado, a gente nem ia saber que tá chovendo. Sim. Senão eu colocaria o microfone, o fone aqui, mas mais vontade assim. Gente, boa tarde a todo mundo que está entrando aí pelo YouTube. Eu sou a Tayane. A gente só vai esperar uns 5 minutinhos para dar início, tá bom? Pronto, vamos dando início então. Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Tayane, eu sou estudante de História da UNB. Vou estar aqui hoje mediando esse debate sobre quem foi a figura de Honestino Guimarães. Hoje fazem 48 anos do seu desaparecimento durante a ditadura militar. E eu acho que é muito importante que a gente sempre relembre de sua história, sempre relembre da sua trajetória e como que ele inspirou a gente enquanto estudante, enquanto ser humano, enquanto figura assim, que não se rendeu a tudo que estava acontecendo naquela época. E hoje é um dos maiores líderes estudantis assim, da história da UNB, né? Então, a gente está aqui com figuras como o Hélio, como o Beth, que conviveram com ele. Beth Almeida escreveu um livro sobre a vida de Honestino, inclusive escreveu sua biografia. E estou muito feliz de estar aqui hoje com o Matheus, com o Michael também. Matheus é sobrinho de Honestino. Michael também, que é presidente do DCE da UFRN, né? Ele também é militante do movimento Correnteza. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que a gente pode fazer uma rodada de apresentação rapidinho, os 4. Eu fico por último, então, que eu já emendo minha fala. Eu posso começar, então. Boa noite, gente. Deixa eu tirar a máscara aqui, tô sozinho. Boa noite, gente. Meu nome é Maicon, eu sou coordenador geral do DCE UFRN e também sou das públicas da União Nacional dos Estudantes. E sou militante do movimento Correnteza também. Bom, vou me apresentar então. Eu sou Beth Almeida, eu sou professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba e atualmente eu sou militante por Memória, Verdade e Justiça e pertenço ao Comitê por Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal e faço parte também do movimento conhecido como Geração 68, que está participando politicamente das atividades atuais de oposição ao governo Bolsonaro.
Bom, eu convivi com o Nestino, a mãe dele e a minha mãe eram amigas, e eu conheci ainda adolescente. Obrigada. Eu não sei se vocês viram, minha conexão caiu, voltou agora, eu perdi para me apresentar, né? Isso. Meu nome é Hélio Doyle, eu sou professor aposentado da Universidade de Brasília, sou jornalista. Atualmente eu sou diretor da Associação Brasileira de Imprensa aqui no Distrito Federal, represento a entidade aqui no Distrito Federal. Participo também, como a Beth, do movimento Geração 68. Estudei na Universidade de Brasília, estudei no CIEM, e quando eu tive oportunidade de conhecer o Nestino, conviver não só com o Nestino, como também com o Norton Monteiro Guimarães, pai do Mateus, que está aqui, e com o Luiz Carlos Guimarães, irmão deles, que foi meu colega no Elefante Branco. Olá, muito boa tarde, gente, a todas, a todos. Me chamo Mateus Donos Guimarães, sou sobrinho do Nestino Guimarães, que era irmão do Norton, meu pai, como ele acabou de anunciar aqui. Filho da Maria Rosa, amiga da mãe da Beth também. E uma alegria imensa estar aqui com vocês, né, para compartilhar um pouquinho, né, sobre quem é essa pessoa, né, esse ser chamado Nestino Guimarães, que tanto nos inspira. E aí, para trazer um pouquinho da história dele, eu vou compartilhar um pouco sobre a minha história, e daí eu vou mesclando aqui algumas coisas, e no final fazer um convite para vocês. Bom, nasci aqui em Brasília, essa capital dos Brasis, né? Ainda muito incompreendida, então quem ainda não conhece Brasília, sugiro conhecer a Brasília Poesia. E nasci num lar entre 4 mulheres, então desde cedo tive muito forte essa perspectiva feminista assim da vida, né, esse olhar mais sensível. E aos 12 anos eu conheci a história do meu tio. Foi na época que minha avó lançou o livro sobre ele, o segundo livro dela sobre ele, né? E foi na época também do lançamento, da inauguração do mosaico que tem lá na UNB, no restaurante universitário. Um mosaico belamente feito pelo Bobon, nosso amado, querido artista aqui de Brasília. E aquela época foi tudo muito forte para mim. Foi uma experiência muito forte ter conhecido aquela história, né? Saber que tudo aquilo que estava acontecendo era, né, em relação ao meu tio e quem é essa pessoa. E comecei então a ler o livro e foi um processo muito forte para mim também. E eu sei que desde aquele momento eu comecei uma busca intuitiva, porque eu compreendi primeiramente, né? Não foi uma coisa assim, isso, tal, né? Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu fui percebendo, a partir dali, já muito cedo, que dar continuidade à luta dele faz parte da minha missão de vida. Então, eu comecei a fazer uma busca intuitiva sobre qual seria o X da questão para a gente alcançar aquilo que ele sempre buscou. A luta do Gui é uma luta que ela ia muito além de uma luta contra a ditadura militar, né? Que por si só já seria algo grandioso. Mas era uma luta por um mundo realmente justo, liberto, fraterno, onde cada ser humano possa se expressar e ser verdadeiramente, plenamente quem ele é, né? Onde todos tenham acesso à justiça, à igualdade, né? Onde todos tenham realmente condições de viver e se expressar plenamente como seres humanos. Então, quando a gente percebe, né, quem era o Gui na adolescência, né, desde pequeno, né, os relatos da família, dos primos, né, de toda a família, assim, a gente vai percebendo das pessoas que conviveram com ele, né, mais posteriormente, a partir aqui do Elefante Branco, do CIEM, da UNB, a gente vai percebendo que o Nestino Guimarães, assim, algo primordial para a gente compreender essa figura é que ele era um ser que amava demais. Ele amava tanto as pessoas, era um amor tão grande, tão verdadeiro. A gente está aqui no canal A Verdade, né? Achei fantástico isso. Porque a verdade é algo que traduz muito o espírito do Gui. Né? Então, Gui, para quem não sabe, é uma forma, né, que a gente chama o Nestino Guimarães. Então, ele tinha tão forte esse amor pelas pessoas que ele não conseguia ficar
ficar quieto diante de uma situação de injustiça. Né? Quando ele viu uma pessoa se sentindo fome, era como se ele mesmo estivesse sentindo essa fome. Né? Quando ele via alguém triste, ele fazia o máximo para deixar aquela pessoa feliz. Ele era esse ser humano, brincalhão, piadeiro, divertido, né? Fanfarrão em muitos casos. Então, ele tinha esse espírito muito forte do bem comum, né? Do bem do outro, e isso brotava de uma fonte genuína de amor. Né? Então, a luta dele é uma luta grandiosa mesmo. Né? E aí a gente começa a perceber, né? A Isaura, por exemplo, que foi a companheira dele, relata questões assim, né? Ali da intimidade, que traz um pouco da visão dele, né? Inclusive quando a ditadura foi superada, né? Ele tinha uma visão realmente para a humanidade. E aí, entendendo isso, a gente percebe que a luta do Gui, a luta do destino, é uma luta que está em aberto. É uma luta que está em aberto e hoje mais do que nunca. Então, fui percebendo qual seria o X da questão. Voltando, então, à busca intuitiva que eu comecei, né? Qual seria o X da questão? Aquele ponto que, se todos nós nos dedicarmos, focarmos enquanto seres humanos, humanidade, sociedade humana, que afinal de contas é uma só, né? Eu creio plenamente que nós somos uma só cultura humana, inclusive, né? Essa cultura que ri quando está feliz, chora quando está triste, que dança, canta, celebra, né? Toda essa é uma visão que me vem muito como inspiração a Unipaz, Universidade Internacional da Paz. Para quem me conhece, conheça, que vale muito a pena. É, né? Uma grande escola de vida, né? Que traz muito essa percepção, né? De que nós somos uma só sociedade humana, com essa só cultura. Né? Tem várias formas de dançar, de cantar, de celebrar, mas é uma só cultura, essa cultura humana. E aí a gente vai percebendo, né, a partir disso, que a gente realmente é só uma sociedade que talvez possa ser que exista, sim, um ponto X, aquele ponto que a gente pode focar e que a partir dele, né, a gente causa efeitos para muito além dele. Né? E aí eu comecei uma busca mesmo, né, sempre me dispondo como instrumento, e assim, buscando atrapalhar o mínimo possível, né, esse processo, porque na realidade acho que é um dos maiores desafios da gente quanto humanidade, quanto seres humanos, né, que estamos aqui nessa experiência humana, né, nós não somos seres humanos que temos uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, isso aqui é uma grande escola de aprendizado para a gente, de crescimento, de evolução. Né? E aí, a partir de toda essa busca, eu fui me dando conta, né, de que existem, sim, alguns pontos centrais, né, para a gente como sociedade. Então, por exemplo, comecei minha militância no movimento estudantil, né, e para mim é sempre uma alegria falar com os estudantes, porque eu sei como é que é, né, e todo esse esforço também de mobilização. Então, parabéns, Tayane, parabéns aí, o Michael, todo mundo envolvido, o cara que me convidou também, né, da FENET. Então, é muito lindo, né? E sem dúvida alguma a educação é um ponto-chave central para que a gente cause grandes transformações. Né? Então, passei por esse lugar no movimento estudantil, frequentei muito a UNB também, apesar de não ter estudado diretamente nela, eu estudei mais ela do que nela. Né? Depois fui, então, para o campo cultural, né? Através do CUCA, da UNE, o Centro Universitário de Cultura e Arte. Para quem não conheça, é um movimento lindo também. E, a partir dali, então, atuando dentro da cultura, na universidade, com projetos de extensão, e a partir disso fui também para os pontos de cultura, enfim, uma vivência fantástica, riquíssima, da gente perceber como que os povos tradicionais, de comunidades africanas, de terreiros, quilombolas, indígenas, todo mundo, né, os jovens da periferia, do rap, do movimento hip-hop, é muito lindo perceber como, diante de tanta diversidade, existe uma unidade, né, que é um ponto central também para que a gente compreenda e avance, né? Eu sou muito entusiasta de movimentos agregadores, né? Acho lindo tudo que está acontecendo hoje no país. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga construir uma grande frente progressista, né? Aprender com a lição que o DCE da UNB nos deu, que os estudantes da UNB nos deram bem recentemente, que só conseguiram vencer, né, aquelas forças, enfim, atrasadas, estranhas, obsoletas, quase objetos de museu, né, que estavam ali há tanto tempo no DCE. O movimento estudantil lá só conseguiu vencer na união, e foi lindo ver aquela diversidade, né, aquela matriz toda, aquele colorido de laranja, amarelo, até o vermelho, mais vermelho possível, e roxo, né? Foi lindo ver todo mundo junto, e essa é uma grande lição que acho que, né, a gente, enquanto nação nesse momento, precisa aprender. Né, e que o Gui trazia muito forte. Né? O Gui, ele tinha essa capacidade de, mesmo com aqueles adversários, digamos assim, ter, né, um espaço de diálogo, de respeito, né, de consideração. E aí, nessa busca, então, fui para a cultura,
Transitei rapidamente pelo movimento ambiental, até que eu entendi que eu poderia atuar como gestor público, entrar no Estado e aprender como funciona essas maquininhas, esses botõezinhos, e chegar lá e mudar tudo. Inclusive com o Hélio, tive a oportunidade de atuar aqui na Casa Civil do Distrito Federal. Mas, na realidade, grandes decepções, né, Hélio? Grandes desilusões em relação a tudo que a gente pode ser, porque, sim, gente, existe solução, mas é necessário uma decisão firme, né? E seguir firme todo dia. Uma decisão é o quê? É uma decisão que a gente toma, mas que a gente toma todo dia, constantemente, né? A gente vai tomando essa decisão. E tem gente que parece que esquece a decisão que tomou logo antes, né? Ali quando estava se candidatando, enfim. Então, essa coerência também com a verdade, né? Tudo isso tem a ver com essa verdade que a gente vai buscando. E aí me formei em gestão pública, atuei judiciário, legislativo, executivo, gente, onde vocês puderem imaginar, eu já tive, né? Nos 3 poderes, 3 âmbitos de atuação internacional, nacional, local. Tá bom, gratidão, amada. Projetos de todas as frentes, né? Setor privado, terceiro setor. Então, eu tive, assim, aos 26 anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Aos 26, por me dispor como instrumento mesmo, eu percebo, eu tive essa oportunidade, então, de, ok, você quer servir? Então, busca aqui. Qual que é esse lugar? Né? Eu pude, de diversas perspectivas, mirar, né? Buscar esse ponto X, e, afinal de contas, eu fui entendendo que o X da questão é o autoconhecimento. Porque a mudança que a gente quer ver no mundo, ela é uma mudança que ela necessariamente começa dentro da gente. Gandhi já falava isso. Quantos outros seres, né? Grandes seres passaram pelo planeta Terra, já nos disseram isso, já nos deram essa palavra. Né? Então, eu fui percebendo que o caminho de fato é o autoconhecimento. E aqui eu deixo um convite, né, para todo mundo aqui que se conheça, né, que observe cada medo, cada desafio, encare eles como amigos, como professores, que têm aprendizados para te trazer, para que você possa encarar, seguir adiante, superar, e você vai perceber que você vai engrandecendo por dentro, e essa grandeza interior se expressa na vida à nossa volta. Né? Então a gente começa, toda mudança que a gente quer ver no mundo, começa dentro da gente. Né? E a partir disso, na nossa cidade, na nossa família, fundamental, base de tudo, fundamental, pilares, né? Na nossa família, no nosso círculo de amizades, na nossa vizinhança, no nosso bairro, e assim, verdadeiras mudanças profundas acontecem. E daí, só para finalizar, nesse caminho, então, mergulhando nesse caminho do autoconhecimento, que eu iniciei em 2008, aliás, vou sugerir uma leitura para vocês, fantástica para quem quer mergulhar nesse universo, esse livrinho aqui chamado Introdução à Visão Holística, do meu amado mestre Roberto Crema, reitor da Unipaz. Foi fundamental para mim, gente. Eu terminei de ler ele, já voltei para o início, comecei a ler de novo, porque é uma expansão de horizontes incrível e uma ótima maneira de você começar sua jornada de autoconhecimento. Eu comecei logo depois que meu pai fez a passagem em 2008, e foi fundamental para mim. E daí, nesse mergulho, eu fui percebendo que existe, gente, um X do X da questão. E esse X do X da questão está bem debaixo do nosso nariz. É a resposta que há tanto tempo a gente procura, que é a respiração. Dando só uma mensagem final, como uma pista aqui de quem quiser seguir, então, o meu convite, né? Aceitar esse convite de estar e viver no mundo e atuar no mundo com o coração de Onestino. O Neto gosta muito de lembrar dessa parte da história do Gui, que o Gui, ele começou, bom, já era vegetariano e tudo, né, e começou a praticar yoga, e começou a buscar técnicas também para resistir, né, porque ele sabia o que esperava ele. Então, ele começou a adentrar nesse caminho, né, para quem sabe, conhece a yoga, sabe que a base fundamental de todos os trabalhos de yoga, seja a meditação, sejam as asanas, né, as posturas de yoga, é a respiração. Então, deixo aqui, né, essa inspiração inicial para a gente seguir adiante nesse lindo debate. Perfeito, Matheus, ótima fala, muito obrigada. Acho que, de fato, a gente tem que buscar o autoconhecimento, e isso é um dos pontos chaves e muito importantes para a gente entender também o coletivo, né? Para a gente entender o coletivo, a gente precisa entender o individual.
Então, acho que reiterar também a importância da gente estar aqui hoje numa transmissão no Jornal A Verdade, como você falou, que é um dos mecanismos de divulgação em que a gente denuncia todos os absurdos que vêm acontecendo, que a gente sabe que vem acontecendo e não é de hoje. É um jornal que existe há 21 anos e está aí resistindo enquanto uma mídia subversiva, enquanto uma mídia que se mostra contra tudo isso que vem acontecendo, e não só se mostra contra, mas está aí diariamente mostrando para o povo trabalhador tudo que vem acontecendo, né? A gente tem o nosso jornal, que inclusive a gente fez uma brigada nacional anteontem, e é uma fonte, assim, inegável de muita luta, né? De uma coisa muito importante. Então, reiterar a importância da gente estar aqui hoje pelo canal do Jornal A Verdade. Aí, já queria passar para o Hélio, para poder fazer a fala dele. Obrigado, Tayane. Foi bom ouvir o Matheus. Olha, é importante a gente entender o contexto do Onestino, né? O Onestino era um... Quem melhor conhece aqui a vida do Onestino é a Beth, que escreveu um livro sobre ele, né? O Onestino era um rapaz de classe média, de Goiás, que veio para Brasília com a família e, como tantos naquele momento, se indignou, né? Se revoltou, porque nós vivíamos em uma ditadura, né? Desde 1964, nós vivíamos uma ditadura. E a gente via aquelas coisas acontecer. E os estudantes tinham uma posição privilegiada na sociedade, né? Uma posição de ter acesso à informação, de ter convivência nos campos universitários. Nós vivíamos aquela efervescência cultural dos anos 60, né? Que começou antes da ditadura, mas que não terminou totalmente em 64, ainda se prolongou por 64, 65, 66, 67, até 68. Né? Toda aquela efervescência cultural representada pela música popular brasileira, pelo cinema novo, pelo teatro, né? Pelas inovações na linguagem teatral, pela literatura. Então, nós vivíamos aquela efervescência. E Onestino, como tantos outros, se revoltou, se indignou e iniciou uma militância, né? Uma militância no movimento estudantil, onde ele se revelou o maior líder do movimento estudantil em Brasília, indubitavelmente. Não é porque o Onestino foi vítima da ditadura que ele é melhor do que os outros, que ele é maior do que os seus contemporâneos. É porque ele é o Onestino, né? Ele era um líder autêntico, uma pessoa, como disse o Matheus, envolvente, uma pessoa que se preocupava com o próximo, né? Uma pessoa que era agradável, não era aquela liderança fechada, iracunda, né? Ele era uma pessoa agradável, como disse o Matheus, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que brincava muito, com muito bom humor, né? E eu acho que isso é importante, essa militância que passou primeiro pela Universidade de Brasília e pela FEUB, né? Se elegeu presidente da FEUB, foi perseguido, foi preso, foi espancado no próprio campus, né? Quando foi preso, foi espancado, esteve na cadeia, e daí ele saiu, foi obrigado a ir para a clandestinidade, militava na Ação Popular, uma das muitas organizações clandestinas daquela época. Então, ele fez toda essa trajetória que muitos outros fizeram, né? Aí você sai do movimento estudantil e passa a militar numa organização clandestina. Alguma daquelas organizações clandestinas tinha uma perspectiva de luta armada, de guerrilha, outras não, como a Ação Popular, tinha uma perspectiva de mobilização de massa, de trabalho de base, de trabalho de massa, e foi nessa que Onestino ingressou e se tornou dirigente, e daí para a UNE, né? Daí para a UNE, quando ele se tornou primeiro vice-presidente da UNE, depois presidente da UNE, até que houve a sua prisão e seu desaparecimento, que é um assunto sobre o qual
a Beth pode falar bem melhor. Então, Onestino é um típico personagem do que hoje nós chamamos de geração 68. Né? Aquela geração que não é só do ano 68, é daquela década. Né? Daquela década, entrando um pouquinho pelos anos 70, 71, 72. É o jovem majoritariamente de classe média, claro que havia muitos vindo dos estratos mais populares, mas que era majoritariamente uma classe média, você vê a classe média baixa, não é a classe média alta, né? E que vieram daquilo e que se engajaram profundamente na luta contra a ditadura. Fizeram da luta contra a ditadura seu projeto de vida. Né? Derrubar a ditadura, e como disse o Matheus, não apenas derrubar a ditadura, mas construir uma nova sociedade, se tornou um projeto de vida para o qual a maioria deles estava disposta a dar a vida. Estava disposta a morrer, que fosse numa ação armada, que fosse na guerrilha, que fosse na prisão, sendo torturado. E o Onestino representou isso muito bem, o jovem contra a ditadura. Agora, ele se destacou, indubitavelmente se destacou como pessoa, ele se destacou como liderança estudantil, ele se destacou como liderança política. Né? Eu tive a oportunidade de participar com o Onestino de uma célula de ampliação da AP. Na verdade, eu já era de outra organização, mas a nossa clandestinidade era levada tão firmemente a sério que nós não podíamos dizer ao Onestino que nós éramos de outra organização, né? Porque nunca se sabia o que aconteceria. E aceitamos, eu e um outro companheiro já falecido, o Álvaro, nós aceitamos participar da célula de ampliação e foi um engrandecimento político que nós tivemos, participar daquela célula sob a direção do Onestino. Travamos discussões políticas muito fortes, discussões de teoria revolucionária, de teoria socialista, de conjuntura, tudo isso, e aprendi muito com o Onestino. Né? Nesse momento, aprendi muito com o Onestino. Convivi com ele, eu secundarista, ele universitário, porque quando eu entrei na UNB, o Onestino já tinha ido para a clandestinidade, em 69. Eu convivi com o Onestino como estudante secundarista no CIEM e depois no Elefante Branco. Fui colega de sala do Norton, pai do Matheus, que era um militante também, mas de uma posição política diferente. Os dois irmãos do Onestino, o Norton e o Luiz Carlos, eram de uma organização trotskista, que tinha um pensamento bem diferente do pensamento da Ação Popular, da qual participava o Onestino, e da Ala Vermelha, da qual eu participava. Mas naquela época todos nós convivíamos. Fui colega do Norton, uma grande figura também, o Luiz Carlos, que foi presidente do Grêmio do Elefante Branco, quando eu estudava lá, inclusive nos derrotou na eleição. Nós apresentamos mais de uma chapa para a eleição e eles nos derrotaram, mas nós trabalhávamos juntos mesmo assim. Então, Onestino tem que ser homenageado, não apenas como desaparecido político. Nós tivemos aqui na Universidade de Brasília, em Brasília, 3 desaparecidos políticos que nós temos que homenagear, não só Onestino, como Ieda Delgado e o Paulo Celestino, né? Que tiveram trajetórias militantes diferentes, mas todos estavam na clandestinidade quando foram assassinados, né? Mas tiveram trajetórias políticas diferentes, mas nós temos que homenagear todos eles. Mas Onestino é o que mais bem representa o movimento estudantil e o movimento dos jovens naquela década dos anos 60 e do início dos anos 70. Então, é muito importante a gente estar relembrando, a gente estar homenageando e a gente está deixando claro que ditadura é uma coisa que não se pode brincar. E ditadura nunca mais. Nós não podemos regredir a uma nova ditadura. E é por isso que pessoas como que tanto lutaram nos anos 60, nos anos 70, estão aí de volta, estão nas ruas, estão indo para as manifestações, estão se organizando, estão trabalhando. Por quê? Porque a gente sentiu o cheiro da ditadura voltando. E isso nós não vamos querer mais, nenhum de nós quer mais isso. Obrigado, Tayane, é isso.
Nossa, até me arrepiei aqui. Ditadura nunca mais mesmo. E, inclusive, acho que a fala foi perfeita do Hélio. Acho que é isso. A gente que é jovem, é muito importante que a gente esteja fazendo eventos como esse, tanto para relembrar da vida de Onestino, para a gente se inspirar para lutar também, tanto para lembrar, como o Hélio falou, que ele é um desaparecido político, junto com outros 2 companheiros que foram assassinados durante a ditadura, e seus corpos nunca foram encontrados. Então, quando a gente para pensar, a gente sendo estudante da Universidade de Brasília, ali é um centro onde a gente tem que construir luta, onde a gente tem que se colocar enquanto estudantes de luta, aplicar isso tanto na nossa vida universitária, tanto na nossa vida pessoal, e não se render jamais, seguir o exemplo tanto do Onestino, tanto do Hélio, tanto da Aieda, como ele falou, tanto do Paulo Celestino, que não se renderam enquanto estudantes e lutaram contra a ditadura para que a gente possa estar aqui hoje e lutando também, para que a gente possa estar aqui hoje falando claramente assim na internet, para que a gente possa estar dentro da universidade, para que a gente possa estar inspirados e lutando, né? Seguindo o exemplo deles. Então, achei a fala perfeita, acho que é isso. E, inclusive, relembrar para a gente organizar a nossa luta, né? A importância, né? O Hélio falou que ele era de uma organização clandestina durante a ditadura, como também o Onestino era. A importância da gente coletivizar as nossas lutas, as nossas indignações, porque a gente sabe que andorinha sozinha não faz verão, né? Então, muito importante a fala do companheiro. Aí já queria passar para o Michael para ele poder falar. Opa, tô aqui. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Senão eu coloco o fone aqui. Tá ok? Beleza. Já tinha me apresentado, né? Mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Maicon, eu sou diretor de universidades públicas da União Nacional dos Estudantes e recebi esse convite. Queria agradecer, né? Primeiro por estar nesse espaço aqui com pessoas que conheceram o Onestino, né? E o sobrinho dele também. E, enfim, eu queria começar falando assim de uma maneira mais geral, né? Sobre esse debate sobre a questão da ditadura militar. Porque até hoje, por exemplo, qual é a necessidade que a gente tem de construir um debate sobre esse, seja sobre o Onestino, ou seja sobre as outras centenas de pessoas que foram assassinadas na ditadura, né? Eu acho que é algo importante que o Hélio colocou aqui. A gente não está fazendo esse debate porque o Onestino foi assassinado pela ditadura. Na verdade, ele foi assassinado pela ditadura porque ele era uma grande liderança, né? Então, a gente está fazendo esse debate justamente por ele ser uma grande liderança, inclusive naquela época ser uma grande referência em Brasília, mas também ser uma grande referência nacional. Ele assumiu, né, a presidência da UNE após a morte do presidente na época e depois foi eleito também no Congresso após isso, se eu não me engano. A Beth vai poder complementar melhor sobre essa questão da trajetória do Onestino, né? E do papel que ele teve, né, nesse embate à ditadura. Inclusive, queria colocar aqui de forma mais ampla todo o papel que o movimento estudantil nacional, seja em Brasília, seja nos outros estados, teve para fazer um enfrentamento à ditadura, né? O Hélio mesmo colocou que era um movimento estudantil pelas universidades estarem naquele debate sobre cultura, sobre política, né? E principalmente a UNB nessa época ter um grande debate assim sobre política, tá? Numa capital recém construída e etc. E que também ajudou na formação do Onestino enquanto liderança. E o movimento estudantil teve esse papel extremamente importante, porque foi um movimento estudantil, inclusive, que sofreu fortes ataques assim que a ditadura foi instituída no nosso país. A sede da UNE foi queimada, né, pela ditadura, inclusive até hoje não foi reconstruída, mas, enfim, isso tudo para atacar o movimento estudantil, que era um grande inimigo, né? Então, no primeiro dia, assim, na primeira semana de ditadura, os militares já entendiam que o movimento estudantil era um grande risco para eles continuarem no poder, e por isso que eles tentaram, de todas as formas, desmobilizar e desarticular o movimento estudantil, criando uma articulação através do MEC, né, para ter um movimento estudantil
paralelo, né, como oficial, então foi também criadas as entidades livres nessa época, então tinha os grêmios livres, DCEs livres, que eram livres, na verdade, da ditadura e desse movimento estudantil fake, né, que foi criado pela ditadura para tentar desmobilizar os estudantes, mas o movimento estudantil deu tremendas respostas, principalmente, por exemplo, na criação do dia 22 de setembro, como um dia nacional de mobilizações contra a ditadura, e que também, graças a essa mobilização da UNE e da UBS nessa época, conseguiu dar a resposta à morte do Edson Luiz no Rio de Janeiro com a marcha, o ato dos 100 mil no Rio de Janeiro, dos 30 mil no Recife, né, de forma paralela, que conseguiu, mesmo naquela conjuntura que era proibido se fazer um ato, conseguiu colocar 100 mil estudantes na rua para dizer que o povo não aceitava aquele governo, o povo não aceitava aquela situação. Enfim, mesmo tendo passado tantos anos, né, acho que estou repetindo de novo a fala do Hélio aqui, né, citando, mas mesmo tendo passado tantos anos agora, a gente vê esse movimento da geração 68 indo para os atos, justamente porque não é uma coisa excepcional, né? Na verdade, a ditadura não foi porque um dia os militares acordaram e decidiram tomar o poder. Na verdade, tem muito a ver com a questão econômica e das classes dominantes no nosso país. Naquele período, estava se avançando ao debate, as mobilizações sociais, os movimentos sociais no Brasil, o debate pela reforma agrária, isso estava colocando, enfim, ameaçando, né, a dominação da classe dominante, principalmente na sua expropriação, não, na sua exploração em cima dos trabalhadores. E daí, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da classe dominante, os militares tomaram o poder. E agora a gente vê um processo muito parecido acontecendo no nosso país, já que desde 2008 a gente enfrenta uma crise econômica, né? E essa crise econômica mundial, que começou aqui no Brasil em 2013, vira uma crise política também, né, ao mesmo tempo, porque se tem uma crise econômica, os ricos vão querer continuar lucrando, tanto quanto sempre lucraram, e para fazer isso, precisam tirar cada vez mais os direitos dos trabalhadores, atacar mais os direitos dos trabalhadores. Daí a gente viu o golpe a Dilma, daí a gente viu a reforma trabalhista, a gente viu a reforma da Previdência, coisas que, assim, foram debates absurdos, né, passados com apoio da imprensa burguesa, como a Rede Globo e as outras grandes emissoras. E veio o governo Michel Temer, e agora a gente está no pior governo possível, que é o governo Bolsonaro, que é descaradamente um governo fascista, né? Então, e que inclusive sempre saudou a ditadura, seja no período desde que ele era deputado, seja no período que ele era candidato à presidência, sempre fez apologia à tortura, é o principal referência da memória da ditadura e do pior que ela foi hoje em dia, né? E que tenta a todo custo dar um golpe no país para conseguir colocar tudo aquilo de volta e toda aquela repressão aos estudantes, aos trabalhadores, ao povo do nosso país, para conseguir passar cada vez mais os projetos dele, que não são projetos que assim, a gente olha e pensa, esse cara é irracional, esse cara é muito burro, e não é. Porque, na verdade, todas as medidas que ele passa, né, são para conseguir garantir os lucros daqueles que são mais ricos no nosso país, né, que apoiaram a candidatura dele, que financiaram a candidatura dele, seja o dono da Smart Fit, o dono da Riachuelo, o Luciano Heng, né, o velho da Havan, seja toda essa galera que sempre financiou ele justamente para garantir seus lucros. E eles ficaram mais ricos ainda na pandemia. Na pandemia, agora surgiram 8 novos bilionários, enquanto nosso povo fica cada vez mais pobre. Tem 125 milhões de pessoas em segurança alimentar, tem 14 milhões de pessoas na fome, e a gente vê a gasolina ficando cada vez mais cara para garantir o lucro dos acionistas dos Estados Unidos, a gente vê os produtos alimentícios ficando cada vez mais caros, mesmo nosso país produzindo muito alimentos, né? Mas todo esse alimento é exportado para fora, e esse projeto de governo só serve para explorar o nosso povo, assim como foi na ditadura militar. Então, eu acho que esse debate ele é extremamente importante, porque a gente vive um processo muito parecido nesse momento. Agora, no último dia 7, o Bolsonaro tentou dar um golpe no país, mas graças às mobilizações que têm sido feitas nesse ano, desde o dia 29 de maio, a cada período, né, a gente conseguiu enfraquecer esse governo e, enfim, conseguiu também enfraquecer essa tentativa política de golpe, né, que ele tenta dar no país, já que ele já reuniu militares, já que ele tem
tentar incentivar. Até no dia 7, a própria PM Nacional soltou uma nota que apoiaria um golpe. Então a gente precisa ter noção que o dia 7 foi um ensaio de golpe mesmo, e que se ele tivesse conseguido apoio maior, né, assim, tanto da classe dominante quanto dos Estados Unidos, etc., e um apoio na rua, popular entre aspas, né, porque eles financiaram também a ida do povo, do povo que ainda apoia o Bolsonaro às ruas, com certeza teria havido um golpe. Então a gente precisa entender qual é o processo político que a gente tem passado no nosso país, para também entender qual a importância desse debate, já que, por exemplo, ao contrário dos países aqui vizinhos, houve um julgamento sobre a questão dos torturadores, houve um julgamento em relação à ditadura e a abrir os arquivos, né, muito maior do que aqui no Brasil, não completa, mas muito maior, e aqui no país, na verdade, aconteceu vamos esquecer isso aqui, quem foi preso tá inocentado, quem torturou também está inocentado, sendo que essa não é a realidade. É necessário que os torturadores sejam identificados e punidos, é necessário que essa memória seja escancarada, que os arquivos da ditadura sejam escancarados, que a gente saiba a verdade sobre o Onestino e sobre tantos outros que também foram mortos na época da ditadura militar. O Onestino foi morto em 73, o Emanuel Bezerra também foi lá, é um companheiro que militou lá no Rio Grande do Norte, que a gente traz a memória dele até hoje, Manuel Lisboa também, e vários outros companheiros que atuaram no movimento estudantil e que foram perseguidos nessa época como lideranças e foram assassinados pela ditadura militar, né? Enfim, eu queria deixar essa reflexão aqui. Quanto tempo ainda tem? Só para eu saber. 3 minutos. 3 minutos, tá certo. Fazer essa conclusão. Enfim, eu fico muito feliz para a gente estar conseguindo fazer esse debate hoje, né? A Beth vai conseguir aprofundar muito mais sobre quem foi o Onestino. Inclusive, eu já quero comprar o livro da senhora, eu estou indo para Brasília, eu quero tentar comprar para ler também. E também queria saudar a presença dos outros companheiros que vieram aqui, né? Eu achei muito enriquecedor saber um pouco sobre essa questão, como foi o movimento estudantil na época da ditadura em Brasília e tal, toda essa construção, depoimento do Hélio e do Matheus, é muito importante. E eu queria trazer essa reflexão, né? Que é importante que cada vez mais a gente entenda também que o movimento estudantil nesse momento tem cumprido, porque nessas últimas mobilizações, seja no tsunami da educação em 2019, que conseguiu barrar muitos ataques à educação, seja nesse fora Bolsonaro nesse ano, o movimento estudantil conseguiu contribuir muito, e na ditadura militar também, né? Então, essa live aqui também é para principalmente os estudantes do movimento Correnteza de Brasília. Então, eu queria fazer esse chamado para que a gente organize cada vez mais os centros acadêmicos, para que a gente tenha cada vez mais empenho em construir as lutas dentro da universidade, fazer esses debates políticos, para que cada vez mais a gente tenha novas lideranças e novas pessoas como o Onestino se formando dentro do cenário político, né, que a gente tem hoje no país, para que a gente consiga mobilizar os estudantes, para que a gente forme mais uma geração de 68, né, mais uma geração agora, para conseguir derrubar esse governo Bolsonaro, construir uma nova política para o país, na verdade, construir uma nova sociedade, né, em cima dessa sociedade capitalista que, de tempos em tempos, coloca um governo autoritário, financiado pelas classes dominantes, para poder explorar cada vez mais os trabalhadores, garantir seus lucros, enquanto a gente vê nosso povo na miséria, na fome, e tendo que passar tremendas dificuldades, mesmo nosso país sendo um país extremamente rico, né? E, enfim, com muitas riquezas que poderia garantir uma vida digna para todos que moram no país, mas ao contrário disso, a gente vê concentrado nas 5 pessoas mais ricas do país o mesmo dinheiro que as 100 milhões mais pobres têm. Isso se a gente pegar 1% de mais ricos, dá a mesma coisa que os outros 99 têm. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer cada vez mais, seja sobre a ditadura, esses governos autoritários, a memória de quem deu sua vida pela liberdade, pelo combate à ditadura, né, e pela construção de uma nova sociedade. Enfim, era mais ou menos isso, meu tempo acabou. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui presente nesse debate. E viva o Jornal Verdade também, que está transmitindo essa live. O Jornal Verdade, inclusive, tem vários vídeos muito interessantes no canal, então quem está vendo pelo canal do Jornal Verdade também vai lá dar uma olhadinha nas outras playlists, vai ter muita coisa boa. É isso, valeu. Perfeito, camarada. Acho que essa contextualização
do dia de hoje é muito importante para que a gente não só tenha a nossa memória viva do que aconteceu, mas que a gente também esteja atento para o que está acontecendo agora, né? A importância do movimento estudantil. O movimento estudantil sempre foi linha de frente em toda e qualquer ação contra o governo. A gente sabe que os estudantes, a gente, é a principal linha de frente contra tudo que já aconteceu e tudo que está acontecendo também. Então, é muito importante, como o companheiro falou na fala, que a gente se engaje, que a gente conquiste a universidade, porque a gente sabe que no período da ditadura, o próprio DCE da UNB se encontrava clandestinamente, né? Por que ele se encontrava clandestinamente? Porque a polícia sabia que aquilo ali é um método de organização, assim, que tem muito poder, que é muito, que não é subversivo, que se coloca contra tudo que vem acontecendo. Então, acho a fala do companheiro foi muito boa e obrigado por ter vindo, né? O companheiro é de outro estado, do Rio Grande do Norte, acompanha lá, ele é coordenador geral, como ele falou, lá da faculdade de lá, e é muito importante que a gente tenha também esse contexto nacional para conseguir fomentar a discussão. Aí, queria passar para a Beth, estou muito ansiosa para ver a fala dela. Pode ir, Beth. Beth, o microfone está desligado. Muito obrigada a Tayane, à Correnteza DF, e ao Jornal A Verdade e ao Alexandre por me convidarem para esse evento. Eu fico muito honrada com isso e é um prazer participar. As interlocuções dos que me antecederam foram muito boas, muito interessantes, se complementam umas às outras, e eu vou falar mais, como eu já expliquei, sobre o que aconteceu depois que o Onestino foi preso. Antes, eu só queria dizer que, quando eu falei em escrever sobre ele, houve uma pessoa que me disse: você não vai ter muito o que dizer, ele viveu pouco tempo, a trajetória política dele foi breve e ele não deixou obra escrita. Mas eu achava, como eu acho ainda hoje, que a vida do Onestino foi uma paixão que abarcou o mundo, abarcou um tempo, e eu acabei escrevendo essas 400 páginas sobre ele. A mãe dele, a Dona Maria Rosa, também escreveu 2 livros sobre ele. Ele, então, teve uma vida muito rica, embora, lamentavelmente, muito curta. O Érico Veríssimo disse, uma vez, que os comunistas adoravam a humanidade, mas odiavam o indivíduo. Isso não é verdade, não vale para o Onestino Monteiro Guimarães. Ele amava a humanidade em cada indivíduo, que ele abraçava fraternamente, sinceramente. Por isso ele também era amado, por isso confiavam nele, e por isso ele se tornou um líder. Ele acreditava em um futuro melhor para a humanidade, em liberdade, em justiça social, em uma sociedade socialista, e ele compreendia que a luta por esses objetivos, por esses ideais, era uma luta que envolvia muitos riscos, inclusive a própria vida. E ele assumiu esses riscos, renunciou às possibilidades de realização pessoal dele, que eram grandes, ao convívio com as pessoas que ele amava, da família, e se lançou nessa luta até o fim. E eu não vou falar sobre a vida dele, porque já tem 400 páginas disso aqui, mas eu vou tentar reconstituir um pouco
o que aconteceu, as circunstâncias do desaparecimento dele e o que foi acontecendo depois e até hoje. A primeira coisa que eu posso dizer é o relato do ex-militante Luiz Carlos Fenelon, que esteve com ele algumas semanas, alguns dias antes do desaparecimento. O Onestino confidenciou ao Fenelon que existia uma casa no Rio de Janeiro que tinha sido descoberta pela polícia, pela repressão, e ele, Onestino, queria ver o que estava acontecendo ali. De fato, havia uma casa no Rio de Janeiro onde moravam algumas moças simpatizantes da Ação Popular Marxista-Leninista, e um amigo, namorado de uma delas, que foi preso pela UBAN, denunciou, entregou a casa, porque os pais dele foram ameaçados de tortura, de morte, e a casa, então, realmente foi descoberta. O Fenelon suplicou ao Onestino que não fosse ali de jeito nenhum, que se afastasse daquela casa. Mas ele nunca soube se o Onestino esteve lá ou não, porque no encontro seguinte, que estava programado, o Onestino não apareceu e o Fenelon nunca mais o viu. E há outro fato, esse, digamos, mais preciso, foi uma reunião da direção da Ação Popular Marxista-Leninista, que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 3 de setembro de 1973. Dessa reunião participaram o dirigente nacional, que era o Jair de Sá Ferreira, o José Carlos da Mata Machado, o Gildo Lacerda, Humberto Câmara Albuquerque, Norival Suave, o próprio Onestino, e um responsável pelo setor estudantil chamado Pedro Calmon Marques Teixeira. Esse Pedro Calmon teve uma crise de nervos durante a reunião, mas foi acalmado pelos companheiros. Ele disse que queria, inclusive, sair, abandonar a organização, mas os companheiros o convenceram a ficar. Essa reunião terminou ao fim do dia 3, e, à noite, as pessoas que moravam em São Paulo começaram a voltar usando ônibus diferentes. Quando chegaram a São Paulo, já na manhã do dia 4 de setembro, já houve prisões de pessoas que encontraram esse Pedro Calmon. Mais tarde, nesse dia, ele teve um encontro com o militante Oswaldo Rocha e com Paulo Stuart Wright. E os dois também foram presos. O Oswaldo Rocha no dia 4, o Paulo Stuart Wright no dia 5. Paulo Stuart Wright hoje é um desconhecido. Um desaparecido. O Pedro Calmon, então, voltou a frequentar a USP e disse que não tinha sido preso. Mas acontece que ele foi visto chegando na operação, na UBAN, pelo, na época, militante Marcelo Chueire. O Marcelo viu o Pedro Calmon chegar, mas foi isolado em uma solitária, onde ele passou 50 dias. Ele já saiu de lá em dezembro. E ele não teve contato com ninguém, não pôde avisar ninguém que o Pedro Calmon tinha sido preso. Porque o normal seria o Pedro Calmon passar por um período de quarentena até se ter certeza que ele não tinha aberto nada, que não havia nenhum risco depois da soltura dele. Bom, aí o tempo passou. No dia 8 de setembro, no Rio de Janeiro, o Humberto Câmara Albuquerque foi preso. E no dia 10, o Onestino. Ele pediu, antes de sair, ele pediu à companheira dele que, se ele não voltasse,
divulgasse o mandado de segurança popular, que era uma carta política que ele tinha escrito, e avisasse os companheiros da organização e a família. E foi o que ela fez. Infelizmente, aquele período, do auge do Médici, da Estados Médici, foi um período de censura intensíssima, draconiana. E o Henrique Goulart Gonzaga Filho, que era jornalista e grande amigo do Onestino, tentou colocar a notícia da prisão no jornal, mas foi impedido pelo diretor da sucursal de Brasília, do Jornal do Brasil, Haroldo de Holanda, e a notícia da prisão não foi anunciada em jornal. Dona Maria Rosa, assim que recebeu o bilhete comunicando a prisão, viajou para o Rio de Janeiro com o Norton, filho dela, pai de Mateus. Eles procuraram pelo Rio de Janeiro, delegacias, quartéis, todos os lugares, e conseguiram ter a confirmação da prisão pelo CENIMAR, mas não conseguiram saber onde ele estava e muito menos vê-lo. Voltaram para Brasília, e em Brasília, Dona Maria Rosa continuou peregrinando por quartéis e gabinetes na tentativa de localizar o Onestino. Não se sabia nada realmente onde ele poderia estar, o que estava acontecendo, mas Mas havia o seguinte, a filha de uma amiga da Dona Maria Rosa era a noiva de um tenente do Exército. Esse tenente disse que viu Onestino no PIC, em Brasília. Mas, muito mais tarde, já em 2013, 13, esse tenente foi procurado pelo Vitor Guimarães, da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, mas aí negou tudo, disse que não havia nada daquilo. Bom, então, a Dona Maria Rosa, com a insistência dela, a persistência dela, acabou conseguindo autorização para uma visita ao Onestino, em Brasília, no PIC, que foi marcada para o dia 24 de dezembro de 1973. Então, estava confirmado que o Onestino realmente estava em Brasília e devia estar em boas condições, porque ia receber a visita dos familiares. Dona Maria Rosa mobilizou amigos, familiares, fizeram comidas, compraram presentes e foram todos esperar no PIC para ver o Onestino. Só que depois de uma longa espera, foram avisados de que ele não estava lá, que não havia ninguém com aquele nome. E então tudo voltava a estaca zero. Não havia indícios, nem sinais, nem confirmação de onde ele poderia estar. Estava vivo, estava morto. Aí, isso ainda foi em 1973. Em 1992, o advogado Cacai, que é o Carlos Alberto de Almeida Castro, era presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-BF e estava fazendo uma investigação sobre o desaparecimento do Onestino a pedido da família deles, Dona Maria Rosa, Luiz Carlos e Norton. E houve uma repercussão dessa investigação na imprensa e uma secretária da OAB do Distrito Federal acabou recebendo 2 telefonemas de uma pessoa que não se identificou e disse que sentia remorsos e queria relatar
que tinha ido buscar o Onestino na base aérea de Brasília já em dezembro de 1973, e que o Onestino teria sido morto em uma sessão de tortura e chegou a indicar um local onde ele teria sido sepultado, que pertencia ao Exército em 73, mas naquela época tinha passado para uma estatal brasiliense, que era a Companhia de Eletricidade. O Cacai conduziu buscas para tentar localizar o corpo, mas não conseguiu encontrar nada. Eu acrescento um detalhe curioso, no mínimo, que o Cacai pediu ao presidente da OAB na época, do OAB-BF na época, que me cedesse os documentos relativos à investigação que ele tinha feito. Foi aceito, tudo mais. Só que houve uma busca nos arquivos da OAB e não foi encontrado o menor traço, o menor vestígio desses documentos. Foi como se não tivesse acontecido nada. Bom, aí, de 1992, nós saltamos para 1995, que foi o ano em que saiu a Lei 9.140, do Fernando Henrique Cardoso, que reconhecia os desaparecidos políticos como mortos. Nessa época, nesse ano, Dona Maria Rosa recebeu uma certidão de óbito, que tinha sido requerida pela filha do Onestino, e nessa certidão de óbito, a data da morte era dada como o dia 10 de outubro, mas sem especificar nenhuma causa. Depois, em 2012, houve a retificação com a inclusão de violências praticadas por agentes do Estado brasileiro como a causa da morte. Então, 1965. E continuou o período de ausência de qualquer informação, de qualquer indício. Mas, em 2012, o site www.onestinoguimarães.com.br recebeu uma mensagem de uma pessoa chamada Maria Aparecida Schumacher. Ela autorizou que o nome dela fosse divulgado. E ela disse que entre 17 e 31 de janeiro de 1974, ela esteve presa no DOPS de São Paulo. E, durante um interrogatório, ela ouviu um investigador dizer que o Onestino estava morto. E depois, nós saltamos para 31 de março de 2014. Nessa data, o jornal Correio Brasiliense, daqui de Brasília, publicou uma reportagem de Héctor Medeiros que revela a existência de um documento secreto do SNI encontrado pela Comissão da Verdade de Pernambuco. Esse documento era a resposta do SNI a uma solicitação de dados do Ministério da Aeronáutica em 1978. E nesse documento está escrito textualmente que Dom Onestino Monteiro Guimarães foi preso em 10 de outubro de 1973. Então, aí, esse foi o primeiro documento oficial que reconheceu a prisão de Onestino. Então, aí nós poderíamos tentar traçar uma cronologia baseada em indícios, nesses indícios todos, e nesse documento, que o Onestino foi preso no Rio de Janeiro e que, depois disso, foi transferido para Brasília. Não se pode precisar exatamente em que época, mas possivelmente em dezembro de 1973. Então, ele foi
assassinado sob tortura em Brasília, e essa morte já era conhecida, embora não divulgada, em 1974, por essa, então, estudante Aparecida Schumacher. Bom, há outros elementos, todos assim, indícios hipotéticos, sem certezas. Um é que, em 2008, foi publicado um livro chamado Sem Vestígios, escrito por Thaís Moraes. Essa Thaís Moraes diz que Onestino e mais 3 presos foram transferidos para a Casa Azul de Marabá, que era o centro de repressão da guerrilha do Araguaia. Essa história faz algum sentido, porque poderia acontecer que presos fossem levados lá para Marabá para serem executados de uma forma camuflada que passasse desapercebida. Mas nesse livro contém outros relatos com certas inconsistências. Mas, enfim, é um indício. Isso poderia ter acontecido. Eu tive uma conversa com um outro jornalista, também escritor, que me disse que sabia a localização dos despojos mortais do Onestino, uma cidade próxima de Brasília, num local do Exército Brasileiro. E, por fim, em 2018, a conversa com esse jornalista foi em 2017. Em 2018, eu fui chamada pelo Ministério Público Federal para dar uma declaração para uma investigação que estava sendo feita pelo Ministério Público Federal sobre o desaparecimento do Onestino. Eu fui lá, fiz a minha declaração, respondi perguntas, e o que eu penso hoje é que 2 agentes da repressão que atuavam contra a guerrilha do Araguaia podem estar ligados à ocultação dos despojos mortais de Onestino. Então, essa história pode ser mais investigada. Eu não sei se, enfim, quanto tempo vai durar essa pandemia e que condições se vai ter de prosseguir com isso. Mas eu queria lembrar agora, já caminhando para o fim, que o movimento por memória, verdade e justiça tem por objetivos, primeiro, resguardar, conservar a memória das pessoas assassinadas pela ditadura. E nós escrevemos nossos livros, fazemos nossos filmes, fazemos nossos eventos para que isso aconteça. A luta pelo esclarecimento da verdade é um pouco mais difícil. Vocês veem que durou 48 anos para se poder tentar construir uma possível cronologia do que aconteceu durante esse tempo relacionado com o desaparecimento de Onestino. E o nosso objetivo, de fato, é que os responsáveis por esses crimes sejam punidos, sejam encaminhados à justiça, como aconteceu em outros países da América do Sul, na Argentina, no Chile, no Uruguai, em que houve condenações, houve presidentes e membros de juntas militares que cumpriram suas prisões, mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós não tivemos um processo de justiça de transição que permitisse isso,
E, inclusive, os militares, quando saíram do poder, se resguardaram com uma autoanistia que ainda impede esses criminosos de serem punidos pelos crimes que cometeram. Mas é o nosso dever, como militantes por memória, verdade e justiça, de continuar com essa luta, porque sem que esses criminosos sejam punidos, nunca vai se parar de torturar e de cometer execuções extrajudiciais no Brasil. Então, nós temos esse dever, nós, os mais antigos, pretendemos continuar essa luta, e quando nós não pudermos mais, se ainda for necessário, nós contamos com que os jovens que nós vimos aqui sejam os nossos continuadores e que essa justiça seja feita, porque todos esses nossos heróis, como o Onestino, como Onestino Monteiro Guimarães, Ieda Santos Delgado, Paulo de Tarso Celestino, daqui de Brasília, e tantos outros do Brasil inteiro, todos eles merecem que lhes seja feita justiça, que seus despojos sejam encontrados e que recebam uma sepultura digna. Então, é essa a nossa luta, nós continuamos, e, no momento, a nossa tarefa é derrubar esse governo, seja pelo impeachment, seja por eleição, o que for, para que os obstáculos para essa consecução da justiça sejam removidos e que nós possamos tentar cumprir essa tarefa que o Onestino tinha em mente, que era de construir uma sociedade socialista e justa aqui no nosso país. Muito obrigada. Muito importante a fala da Beth, inclusive deixar registrado que o livro dela está disponível na editora da UNB, no site, e que eu também, com certeza, depois desse debate, como o Michael falou, vou comprar também. Achei genial sua intervenção, Beth. Muito obrigada por ter participado do debate, por estar aqui. Acho indispensável a sua presença no debate sobre o Onestino. Traz para a gente um contexto assim, histórico muito importante, um contexto mais dentro, né, de tudo que aconteceu para a gente conseguir entender. E é muito revoltante saber que a mãe dele nunca conseguiu de fato enterrá-lo, né, que só recebeu sua certidão de óbito em 2005, muitos anos depois do que ele já tinha sido assassinado. Então, faz a gente pensar também como isso é recente, né, como isso aconteceu recentemente, como ela falou, ainda está acontecendo hoje em dia um processo para conseguir descobrir o que aconteceu de fato. Então, é uma coisa muito recente, que às vezes a gente olha e pensa, vamos relembrar a memória, mas é uma memória que já está que tá viva ainda, que está perdurando até hoje. Então, é muito importante que a gente continue na luta. E aí, queria agradecer a vocês, a todo mundo que assistiu, e aí perguntar se alguém tem alguma questão, alguma dúvida em relação às falas, e se alguém tem alguma pergunta para os debatedores. Daiane, posso falar uma coisa? Depois pode sim. Só para localizar uma questão que a gente colocou, primeiro, o PIC, né? O PIC é o Pelotão de Investigações Criminais,
que é localizado no batalhão da Polícia do Exército, aqui em Brasília. Está lá até hoje, ali no setor militar urbano, e ali funcionava o DOI-CODE, que era o mesmo DOI-CODE que tinha nas outras cidades. O mais famoso deles foi de São Paulo, que era comandado pelo coronel Brilhante Ustra, aquele que Bolsonaro elogiou ao votar pelo impeachment da Dilma. Então, os presos políticos aqui em Brasília iam para o PIC, né? E ficava ali, uma área do Exército. Há relatos de que o Onestino teria estado lá, há relatos de que ele foi preso pelo CENIMAR, como disse a Beth. O CENIMAR era o Centro de Informações da Marinha. Você tinha vários órgãos repressivos. Você tinha o Centro de Informações da Marinha, que era o CENIMAR, você tinha o CISA, que era o Centro de Informações da Aeronáutica, você tinha o CIE, que é o Centro de Informação do Exército, você tinha o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, você tinha os DOI-CODES, que foram estruturas montadas a partir da Operação Bandeirantes, espalhadas por todo o país, mas principalmente São Paulo, Rio, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e você tinha o DOPS, né? Acho que a Beth citou aí, acho que foi o Marcelo, né, Beth, que foi preso pelo DOPS. O DOPS era da Polícia Federal, não foi o Marcelo, não, o Marcelo foi do DOI-CODE. Foi a Aparecida Schumacher, que ouviu a notícia da morte. Eu confundi. O DOPS era um órgão da Polícia Federal, era o Departamento de Ordem Política e Social da Polícia Federal. Estou localizando isso, porque assim, a repressão era muito forte, e ela tinha vários tentáculos, e ela disputava os presos entre si. Muitas vezes, eles tentavam tirar um preso, o CENIMAR tentava levar para ele um preso do Exército. Então, havia todo esse movimento que dificultava muito essa investigação sobre a qual a Beth fala. Porque os presos, por exemplo, eu acho particularmente, tudo é possível, né? Assim, por que o Onestino seria trazido para Brasília? Os principais centros de tortura estavam em São Paulo e no Rio, na Barão de Mesquita, no Rio, e no DOI-CODE, né, na Rua Tutóia, lá em São Paulo. Sim, Brasília se torturava, claro, se torturava também, mas não era um centro assim de trazer o preso. Era o contrário. Quando éramos presos em Brasília, a ameaça que nos faziam era o seguinte: você vai para São Paulo, nós vamos te entregar para o Fleury, para o delegado Fleury, nós vamos te entregar para o Ustra. Essa era a ameaça que se fazia na época, né? Então, o que eu só queria completar dizendo o seguinte: a ditadura matava, e ela matava em duas circunstâncias. Assim que você era preso, a tortura era muito violenta. Por quê? Porque eles queriam informações. Eles queriam saber os endereços, eles queriam saber quais eram os pontos. Os pontos eram os encontros, né? Os encontros que você marcava, acontecendo, nós vamos encontrar a tal hora em frente ao cinema tal. Então, os militantes se encontravam ali. A Beth citou vários nomes aí com que eu tive pontos no Rio para participar do conselho da UNE. Foi a última vez que eu vi o Onestino. Beth sabe disso, que eu relatei a ela. Em 1969, no Conselho de Friburgo, eu tive ponto com Gildo, tive ponto com Humberto Câmara, com Gildo Lacerda, vários outros que depois desapareceram estavam nesse conselho da UNE, foi meu último encontro com o Onestino. Mas eles também matavam porque havia uma lista de condenados, não é, Beth? Tinha uma lista de condenados, e o Onestino estava nessa lista. Isso explicaria a demora no assassinato do Onestino, porque se fosse para obter informação, a tortura violenta poderia tê-lo matado já no dia 10, ou no dia 11, ou no dia 12 de outubro, que parece ser o dia da prisão. Mas, pelos relatos, ele ainda passou muito tempo preso, mas ele estava condenado, o que pode reforçar a ideia da Casa Azul, de Marabá. A Thaís, a Beth sabe disso, é filha de militar, não é isso, Beth? Ela tem informações bastante privilegiadas, ela escreveu livros sobre a guerrilha e tal, porque ela é filha de um militar que participou ali da repressão. Então, aí faz sentido a Casa Azul, porque era o local de execução. Vários militantes revolucionários foram executados lá nos locais da guerrilha de Xambioá, de Marabá.
Então, só para reforçar esse relato muito bom que a Beth fez, para a gente também entender o momento, né? Você podia ser morto na tortura, você podia ser morto, forjar sua morte, como forjaram várias mortes, né? Mas você também tinha uma lista de condenados. E Onestino, pela liderança que exercia, pelo papel que ele tinha, ele estava na lista de condenados à morte. Quando fosse preso, e isso eu estou falando agora só para concluir mesmo, porque eu ouvi isso de um major do SNI, que eu só descobri o nome dele depois. O nome dele é Clidenor Moura. E ele era conhecido lá no PIC como Doutor Moura. Eu não sabia quem ele era. Depois eu soube que era o Major Clidenor Moura. E o Major Clidenor falou. Ele citou uns 3 ou 4 nomes e colocou Onestino no meio. Esses aí, se forem presos, não saem mais daqui. Ele falou isso claramente. E uma coisa boa de lembrar, né, Hélio, é que de toda a rede, né, que estava ali conectada com o Onestino, ninguém caiu depois da prisão dele, né? Em relação a possíveis, né? Ele realmente foi uma pessoa que não abriu nada, né? Resistiu mesmo a toda a tortura, né, que sofreu e manteve, né, essa integridade da palavra e esse compromisso, essa lealdade, né, com todo o movimento, né, com todos os seus que estavam ali junto com ele. Eu queria fazer um outro comentário, que é sobre a importância da memória, da gente realmente cultivar a memória dessas pessoas. O Onestino não participou de organizações armadas, então nunca pôde ser taxado de terrorista, como a ditadura fazia, como a repressão faz até hoje. Agora, muitos dos mortos e desaparecidos foram chamados de terroristas. Eu queria lembrar que, na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, no preâmbulo, está dito que nenhum governo deve ser tão opressivo a ponto de fazer com que os cidadãos se insurjam contra ele. Então, essas pessoas que se insurgiram, ou de armas na mão, ou sem armas contra a ditadura, na verdade, estavam exercendo um direito legítimo. E outra coisa também é que quem planejou atentados terroristas não foram os militantes da esquerda. O chefe do Parazar, o brigadeiro chamado Bournier, não me lembro do nome completo, planejou a explosão do reservatório de gás do Rio de Janeiro, que fica lá perto da rodoviária Novo Rio, naquele tempo não existia ainda, e uma represa, a represa Ribeirão das Lajes, que abastecia o Rio de Janeiro de eletricidade. Esse mega atentado não aconteceu porque um capitão, na época era capitão, que deveria ser encarregado de executar, que é Sérgio Miranda Ribeiro. Conhecido como Sérgio Macaco. Ele tinha esse apelido. O nome dele era Sérgio Miranda Ribeiro, Ribeiro Miranda. Ele se recusou a cumprir as ordens do brigadeiro e não fez o atentado. E ele foi muito perseguido depois, foi até expulso do Parazar e tal. E um outro grande atentado também foi planejado por um coronel, Fred Perdigão, do Rio de Janeiro, que foi o atentado do Rio Centro, que era para jogar bombas num espaço fechado onde ia haver 20 mil pessoas. Esse atentado foi suspenso pelo, então, vice-comandante do DOI-CODE do Rio de Janeiro, que era coronel na época, se chama Romeu Antônio Ferreira. Esse coronel Romeu Antônio Ferreira foi afastado do DOI-CODE e, no ano seguinte, então, o atentado foi realizado, felizmente não deu certo. Então, eu queria dizer que todas essas coisas devem ser, enfim, sabidas, divulgadas,
para que se tenha um verdadeiro retrato da ditadura e das pessoas que se opunham à ditadura, que não eram terroristas, pelo contrário, eram pessoas heróicas que estavam dispostas a doar suas vidas enfim, para lutar contra a ditadura e por uma sociedade socialista, como foi o caso do próprio Hélio, que teve a sorte de escapar vivo e poder contar a história aqui hoje. Então, é isso. Acho que, como diz Gonzaguinha, são memórias de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata, né? A gente vê como a vida, que é uma coisa tão preciosa para nós, não importa nem um pouco para os torturadores, não importa nem um pouco para os ditadores. Acho que, como foi muito bem falado nas falas, assim, são seres que não ligam para isso, que ligam muito para o lucro, enriquecer mais a custa do povo que já é pobre. Então, e quando você se rebela, quando você luta contra isso, quando você tenta também fazer as outras pessoas lutarem contra isso, você se torna um perigo, né? E, assim, queria agradecer muito a presença do Michael, da Beth, do Matheus e do Hélio. Acho que foi um debate incrível, assim, me emocionei muito com a fala da Beth, quando ela fala sobre a morte, assim, do Onestino, sobre todos esses detalhes muito, muito importantes, assim. Acho que a presença do Hélio muito importante também nesse debate para a gente conseguir ver de fato uma figura que lutou contra a ditadura também, conseguiu sobreviver, está aqui hoje, continua na luta, está aqui nesse espaço, todos os 4 dedicando o seu domingo, e também quem está assistindo, né? Reservando o seu domingo para a gente falar sobre o Onestino, para a gente falar sobre ditadura nunca mais. Então, acho que foi um debate muito rico. Agradeço muito a quem está assistindo, a vocês que vieram debater. Queria agradecer também, principalmente, para o Jornal A Verdade, por estar fazendo isso, né? Por estar fornecendo esse espaço, divulgando esse debate tão importante, porque acho que, como o Beth falou, a memória é muito importante. A gente precisa se lembrar de tudo que aconteceu muito bem e cobrar primeiro, para que não se repita, e segundo, para que sejam punidos, para que sejam presos, e que nenhum torturador se orgulhe de ter torturado, né? Que isso se torne uma vergonha e que todos sejam presos. Então, muito obrigada a todos por terem vindo. E aí, queria fazer um convite, né? Que nesse próximo dia 13, nós do Movimento Correnteza vamos fazer um ato na reitoria da UNB, na reitoria não, perdão, em frente ao RU, né, ao restaurante universitário, às 10 horas na UNB, para lutar por todos os absurdos que vêm acontecendo para a gente enquanto estudante também. E eu acho que isso é a melhor forma de honrar a memória de Onestino, né? Se inspirando na luta dele e lutando também, indo à luta, indo à frente. Hoje, os estudantes da UNB que recebem a comida da UNB, a comida vem vindo em uma qualidade assim, extremamente precária. Os moradores da CEL, que é a casa universitária também, estão vivendo em condições precárias. As estudantes, mulheres, né, que têm filhos, hoje o auxílio creche é limitadíssimo, assim, quase ninguém tem acesso. E é urgente que a gente tenha uma creche no campus também, para que as crianças consigam ficar lá enquanto as mães vão à aula, né? Então, acho que todas essas questões próprias da universidade são muito importantes da gente conseguir lutar, para a gente estar em um espaço que a gente se sinta seguro, se sinta acolhido, para a gente conseguir também construir essa luta diária sobre todas essas outras questões, né? Então, deixo esse convite aí a todo mundo. Vai ser agora, nesse dia 13, às 10 horas, na frente do restaurante universitário. Alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar? Tem mais alguma contribuição? Eu gostaria. Bem rapidinho, assim, só trazer que eu acho que uma coisa muito importante, assim, para a nossa luta prática, né, no dia a dia, é a gente se atentar cada vez mais, ainda mais nesse momento, né, que a gente vem enfrentando, né, de tanta inversão, de tantos valores, né, e nessa luta que a gente está encampando hoje, né,
nas ruas, pelo Fora Bolsonaro, que é importante, né? Acho que cada um tenha como uma prática, um exercício diário mesmo, é perceber que a base de todos os valores para a gente como sociedade são os valores humanos, né? Essa é a base de tudo. Todos os valores sociais, e a gente pode colocar todo o campo ideológico político dentro também desses valores sociais, eles só existem porque existe um ser humano, porque existe a humanidade. E essa é a base para todos os valores mesmo, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas confundindo um pouco essas coisas, e daí quando a gente percebe isso, a gente entende que a luta do Onestino é a mesma luta hoje dos povos indígenas, contra o PL 490, pelo direito às suas terras. É a mesma luta, né? A luta do Onestino é a mesma luta do jovem negro em periferia, que ainda está no topo da lista das maiores causas, dos maiores alvos, né, de homicídios no país, são jovens negros de periferia. É a mesma luta. Né? A luta do Onestino é a mesma pelo direito das comunidades de matriz africana e de outras matrizes religiosas, expressões de espiritualidade, de realizarem seus cultos, de seguirem adiante com sua cultura. Né? A luta do Onestino é a mesma luta das crianças vitimadas de tantas formas hoje, inclusive até mesmo dentro dos seus lares. A luta do Onestino é a mesma luta daquelas pessoas que continuam desaparecendo, das famílias dessas pessoas, que a gente ainda tem esse absurdo do desaparecimento, ele continua acontecendo hoje. E cadê as respostas para isso? A luta do Onestino é a mesma luta das mulheres na Palestina, é a mesma luta das comunidades africanas, é a mesma luta dos povos andinos aqui também, com tanta repressão que ainda tem sofrido, né? Esse movimento que a gente está buscando construir aqui. E daí para trazer uma mensagem de esperança, porque eu sei que quando a gente olha para o mundo como ele está, é muito desafiador, né? Porque a gente está, o que a gente vê hoje, né, principalmente nos noticiários, é um edifício em ruínas. E o barulho desse edifício em ruínas é muito alto, é estrondoso, né? Mas é um edifício em ruínas, que a gente não se esqueça disso. Né? E o que nós estamos fazendo hoje aqui, por exemplo, nessa tarde, nós estamos sendo aquela árvore crescendo. E quando uma árvore cresce, suas raízes vão enraizando cada vez mais, é silencioso. Mas essa árvore ela está crescendo cada dia mais. E daí, para que a gente possa fazer essa boa semente, né, ser despertada e regada cada dia mais, eu gostaria de finalizar com um poema do Onestino, que está inclusive num dos livros que a Beth mostrou, dos Vidas, Uma Personalidade, que minha avó escreveu. Todo o livro que minha avó escreveu, né, os dois que ela escreveu sobre o Gui, ela trouxe alguns poemas do Onestino, e esse aqui ele escreveu quando tinha 18 anos, em abril de 65. O mundo errado todo ele, fome, frio, guerra, brados, de revolta ao redor dele, os homens frios, corações magoados. Tudo longe, bem distante, e eu procurando ser de todos, todos eles, a cada instante, diferente e bem diverso. Assim, pelo menos, estou certo de que, se não me livrar dessa frustração, bem perto dela não estarei e irei amar. A meu modo de viver a vida e a minha vida sem imitação, e se não achar meu caminho, basta-me crer, procurá-lo de coração. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer, né? Quem convive na UNB vê muito essa frase final, né? Se não achar meu caminho, basta-me crer, procurá-lo de coração. Né? Que a gente possa, cada decisão que a gente tomar, tanto individualmente quanto coletivamente, que a gente possa respirar fundo, né? E sentir e ouvir essa voz do coração. Né? E como um exercício aqui que eu tenho na minha vida, eu compartilho com vocês, se vocês sentirem de fazer isso em algum momento, é pensar mesmo, né? Diante dessa situação, como agiria o Onestino? Né? E deixa eu ver essa resposta, porque o Onestino está cada vez mais vivo, né? E essa vida e esse amor está dentro da gente também. Tá bem?
Gratidão pela oportunidade, pela bela iniciativa aí. Parabéns a todos. Perfeito, Matheus. Depois desse lindo poema, linda intervenção que você fez, vamos encerrando por aqui. Queria agradecer novamente a todo mundo e desejar uma boa semana para todos e que a gente consiga construir muita luta e levar para frente tudo que a gente ouviu hoje aqui nesse debate muito inspirador. Muito obrigada. Boa noite, gente. Até mais.